Esther, capítulo 3, no versos de número 9. A gente tem uma rápida reflexão, mas eu tenho certeza que irá abençoar a tua vida como a minha, porque eu sempre falo com Deus que toda palavra a qual Ele me der a condição de ler, interpretar, vim aqui ministrar, que o Senhor fale poderosa ao meu coração. E o texto vai dizer assim: se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos, e nas próprias mãos dos que executarem a obra, eu passarei 10.000 talentos de prata para que entre nos tesouros do rei. Eu vou repetir até a primeira vírgula. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos. Senhor, obrigado por essa palavra, meu Pai. Meu Pai, nós temos dito que a terça-feira é uma terça-feira diferente. É uma terça-feira que tem propósito de mudar a história que vão vir para esse lugar. É uma terça-feira que as pessoas vão vir para cá de um jeito e vão sair diferente. É uma terça-feira que as pessoas vão vir para cá enferma e vão sair curada. É uma terça-feira a qual você vai vir sem direcionamento e o Senhor vai te tirar direcionamento através da palavra. É uma terça-feira que você vai chegar aqui sem saber o que está acontecendo e o Senhor vai te dar uma direção para que você tome. Essa é a terça-feira de impacto. É uma terça-feira que o Senhor te trouxe porque Ele tem algo para realizar na tua vida. Essa é a terça-feira a qual eu tenho orado e falado com Deus. Deus, se o Senhor, meu Pai, me usar naquele lugar, que as pessoas possam sair daquele lugar curadas, saradas, mas o mais importante, salva, Senhor, para o teu reino. Deus, me usa conforme o Senhor nunca me usou. Senhor, aqui está a minha vida em tua disposição. Senhor, fala ao meu coração, fala com a tua igreja, mas Senhor, que eles possam sair daqui impactados com a tua palavra, é que eu te peço em nome do Senhor Jesus. E se você pode dizer amém, dá uma linda salva de palmas ao Senhor. O texto vai dizer: se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos. Aí eu tenho um tema, ou um subtema, aonde o decreto de morte foi instituído. Deus hoje entra com livramento. Nenhuma armadilha do inimigo irá prosperar contra a tua vida. O texto vai dizer que Amã vai até o rei indagar algumas coisas e ele vai falar que tem um povo estranho dentro de um outro povo, e esse povo é os judeus, são crentes, e crente é algo estranho, porque aonde que chega, as pessoas têm que entender que tem algo diferente, ou que vai acontecer algo diferente. Eu acredito que toda vez que você chega num local aonde que as pessoas não são da mesma religião que você, as pessoas percebem que tem algo diferente em você, tem um brilho diferente que brilha em você, e esse brilho é Cristo Jesus. O texto vai narrar que Mordecai, ele está à porta do rei, ou à porta do palácio, e Amã, ele é decretado como um dos príncipes que estavam com ele. Todos os servos do rei que estavam à porta do rei se inclinavam, prostravam-se a Amã, depois que o rei Assuero institui ele como um príncipe, como algo bem interessante no reinado do rei Assuero. E aquele homem era tão com o nariz em pé, e toda vez ele instituiu que toda vez a qual ele passasse para um lado, para o outro, as pessoas tinham que se inclinar.
Só que o texto vai dizer que Mordecai não faz isso. Mordecai, ele não se inclina, não se prostra, porque o povo judeu vai entender que só se prostra diante de um Deus altíssimo, de um Deus que realiza milagre, do Deus que faz milagre, de um Senhor que é soberano sobre as nossas vidas. Não é qualquer homem que vai chegar e um judeu vai se prostrar, de forma alguma. Só que aquilo ira aquele homem, ira de tal forma de que ele chega até o rei para fazer algumas indagações. Só que o texto anteriores nós vamos entender que o rei, ele faz uma festa para as suas 126 províncias de 180 dias. E tem muitas pessoas naquele lugar. Só que o texto também vai narrar de que em um determinado momento ele faz mais uma festa no pátio do seu palácio, que são mais 7 dias. E o texto vai narrar que ao decorrer desses dias eles vão tomando seus vinhos, e ao 7º dia ele já está bem feliz. E ao estar feliz ele manda chamar a rainha Vasti. Só que ela também está fazendo um banquete no palácio para as mulheres, e ela diz que não vai. O rei Assuero então decreta algo através da ideia dos seus súditos que estão ali com ele, e ele vai instituir aquela mulher do seu reinado. Mas o texto também vai dizer de que ao passar do tempo ele lembra de Vasti, e ao lembrar de Vasti, eu acredito que com a saudade ele queria ela próxima, ele queria ela perto. Só que um decreto daquele tempo, toda vez que era revogado e o rei assinava, não tinha como voltar mais atrás, não tinha mais jeito, era aquilo e ponto final. Eles têm uma ideia de chamar algumas moças virgens e bonitas para se passar um tempo na casa do rei, se aprontando. Quanto tempo leva isso, pastor? Leva 12 meses, com as mulheres que têm especiarias em suas vidas, passa alguns olhos, tem alguns ensinamentos de como se comportar e tudo mais. Só que nesse tempo, além desse tempo passar de 12 meses, agora chegou a hora dessas mulheres se apresentar ao rei. Diante de tantas mulheres, tantas moças que se apresentaram, ficaram 7. E diante de 7 estava Esther. E a Esther, quando se apresenta, quando vai passar, tem algo diferente. Por que tem algo diferente? Esther não precisava de muitas coisas. Esther era uma escrava, porque seus pais tinham morrido acerca de quando Nabucodonosor tinha tomado Israel. Aí os pais de Esther tinham morrido. Então o que se eleva a isso? Esther foi criada por um primo que é tio, como filha. Esther é levada até o rei, e o rei escolhe Esther. Só que no decorrer do tempo, eu acredito que não seja só com a minha vida, os crentes incomodam algumas pessoas, e principalmente o inferno. Que quando você se posiciona, quando você tem direcionamento do Senhor, algumas pessoas te fazem alguns tipos de convite, te faz alguns tipos de pronúncia. Vamos a tal lugar, ou vamos ali. Você diz, com a sua posição de crente, você diz: não, eu não vou não, eu vou continuar aqui. Esse não é um lugar para mim, não é um lugar propício para que eu esteja, não é para ir que o Senhor me escolheu. É até aqui, eu não posso ir para esse lugar a qual você está me chamando. E nós vamos ver isso acontecer, porque Mordecai, porém, ele não se inclinava, não se prostrava. Então os servos do rei, que estavam à porta do rei, disseram a Mordecai: por que transgrides as ordens do rei?
Sucedeu que, dizendo isto, dia após dias, o fizeram saber a Amã, para ver se as palavras de Mordecai se mantinham de pé, porque ele tinha declarado que era judeu. Vendo, pois, Amã que Mordecai não se inclinava, nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Ou seja, tu tem algo que tu quer fazer, mas eu não faço. O inferno está me propondo algo, mas eu, na minha posição, eu não vou fazer, porque eu tenho um Deus que toma conta da minha vida, que é o Deus que me direciona. Agora a mãe, ele vai se ter um furor dentro do seu coração, e esse furor dentro do coração, ele vai até o rei. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado, disperso entre os povos, em toda a província do teu reino, em cujo as leis são diferentes das leis de todos os povos, que não cumprem as ordens do rei, pelo que não convém ao rei tolerá-lo. Se bem parecer ao rei, decrete-se que sejam mortos. Isso mexe comigo, porque o inferno sempre tem um prato preparado para nossas vidas, mas só vai quem quer, só faz o que não é para ser feito quem quer, não é uma obrigação. Só que quando você se posiciona, se prepare que ele vai se levantar mais forte contra a tua vida. E quando ele se levanta com um furor tão grande que ele tem que armar algumas coisas que muitas das vezes vai incomodar até quem está do seu lado. E você muitas das vezes não entende porque o furor se levantou contra a tua vida, que você é uma pessoa que tem posicionamento e não se rende àquilo que não é para ser prostrado, não se rende àquelas pessoas que não é para se render. Aí o inferno se levanta e tenta armar alguma coisa para te deter. Vocês têm vezes que se perguntam: Senhor, por que eu estou sendo caluniado? Senhor, por que eu estou sendo perseguido? Porque as coisas parecem ser tão difíceis para mim? Por que parece que quando eu me posiciono, o inferno se levanta? É porque ele quer te ver caído, quer te ver prostrado. E quando você toma posição de frente e fala assim: ei, inferno, pode se levantar, mas vai se levantar para cair. Toda Esther precisa do lado de um Mordecai. Eu vou repetir: toda Esther precisa do lado de um Mordecai. O inimigo sempre vai se levantar, mas Deus chega primeiro para te dar livramento. O decreto já foi estabelecido e o rei assinou, mas a última palavra vem de quem, igreja? Você consegue se colocar dentro dessa história? O decreto era para a morte, estava tudo certo, vamos matar, ele vai morrer, ela vai morrer, até aqui. Aí o céu se levanta ao teu favor e diga assim: não mexa com ele, não mexa com ela, ele é meu, ela é minha. O decreto pode ser até o contrário do que as pessoas imaginam para acontecer na tua vida, mas tem um Deus que está te olhando do céu e está dizendo assim: tem livramento para a tua casa essa noite. Essa terça de impacto vai ficar marcada na tua vida. Sabe por quê? Você não veio essa noite à toa. Você veio aqui porque o decreto era de morte, mas o Senhor tem
vida para a tua casa. Se for para Ele, pode ser melhor. A última palavra vem do céu. Lute com as armas certas. Joelho no chão, cara no pó, jejum. Eu sei que está doendo. Eu sei que parece que as lutas não vão acabar. Se levantaram de um jeito que você está fragilizado, fragilizada. Mas a sua vontade é se levantar. Aí você diz assim: está contra mim? Eu vou lá. Estão me caluniando? Eu vou lá tirar satisfação. Estão fazendo fofoca de mim? Eles vão ver quem eu sou. Mas eu tenho uma palavra para a tua vida: quem te justifica é o Senhor. Entregue na mão dele. Não precisa fazer nada. O segredo é se posicionar. O inferno está falando que é morte, que não tem mais jeito, que vai acabar. Mas em quem você tem crido? Quais são as palavras que têm entrado no teu coração e têm te dado vigor para você estar de pé até o dia de hoje? Quantas guerras e quantas lutas você já enfrentou e está aqui hoje, ouvindo essa palavra que eu decreto até um dia atrás era de morte, mas você continua de pé. A mãe, ele esquematiza tudo. Fala: agora eu peguei eles. Ele vai de um jeito para o rei e fala: ó, tem um povo aí, ó, que não cumpre a sua lei, que não faz o que o Senhor manda. Aí tem algo muito impactante aqui. Quando Mordecai sabe de tudo isso, ele faz algo impressionante. Ele rasga as suas vestes, cobre-se de pano de saco e de cinza, sai pela cidade e clamando com grande, amargo de clamor. Eu não sei se isso acontece comigo, mas toda vez que algo vem contra a minha vida, ou toda vez que se levanta alguém contra a minha vida, num tempo atrás a minha vontade é tirar satisfação, é ir lá, botar o dedo na cara e dizer assim: por que você está fazendo isso? Por que se você se levantou contra a minha vida se eu não te fiz nada? Por que você está levantando tantas calúnias contra mim se eu não te fiz absolutamente nada? Por quê? Só que ao decorrer da caminhada você vai aprendendo que quem justifica a sua vida é Ele. Você não precisa de se levantar contra ninguém, fazer nada contra ninguém. O segredo é a posição. Para você se manter até o dia de hoje em pé, é porque você está posicionado. As lutas vêm para todos nós. Não é diferente para a gente que está aqui com o microfone na mão, pregando para você, que a gente também não passa por lutas, que pessoas não se levantam contra nossas vidas. A qual o propósito que Deus colocou no meu coração e colocou no coração do pastor Márcio, de sair todo o culto de terça-feira e ir para o monte pela tua vida? Você acha que é o quê? Você acha que vai ser fácil? Você acha que não vai se levantar lutas? Você acha que o adversário está satisfeito? Claro que não. Mas se a gente se manter posicionado, pode vir, vai cair em nome do Senhor Jesus.
porque o maior está conosco. Mordecai, ele fica muito chateado. Só que dentro da chateação do seu coração, ele vai buscar o Senhor. E ele se entristece, clamor. O pano de saco na Bíblia é uma referência de tecido grosseiro, áspero e feito de fibras de saco, de aninhagem. Ele era usado como vestimento de luto, arrependimento, simbolizando tristeza, humildade, penitência e reconciliação com Deus. Eu acredito que Mordecai vai perguntar para o Senhor: por que isso, meu pai? Quantas perguntas nós fazemos isso? Quantas perguntas nós fazemos desse jeito para o Senhor? Por que, meu Deus? Porque você é um escolhido. E quem é escolhido vai passar por algumas lutas, mas não se preocupe, você vai vencer, porque o Senhor vai à tua frente, à tua dianteira, e nada e nem ninguém vai conseguir parar aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Eu acredito que a vontade de Mordecai é pegar Amã pelo pescoço. Toda vez que você vê algo se levantando contra a tua vida, a primeira coisa que você tem que fazer é orar. Porque quando você ora, você busca intimidade com Deus, e Ele vai te dar a direção correta do que você tem que fazer. Porque a guerra do cristão não se vence com luta, se vence diante de oração. Pedir discernimento ao Senhor do que fazer. Agora Mordecai, ele se levanta e vai mandar um recado depois disso tudo, porque ele se veste de pano de saco. E aquelas pessoas que passavam de frente ao portão principal do palácio, vê aquele homem daquele jeito, chega até a Esther e fala assim: ó, teu tio está lá fora, cara, vestido de pano de saco. Ela manda o perguntar, ele manda um recado para ela do que está acontecendo, dizendo assim: Esther, ó, se levantaram contra a nossa vida, e o decreto é de morte. Só que você está numa posição diferente da minha, você tem como fazer algo que eu não posso fazer. Esther então vai mandar um outro recado e dizer assim: ó, já faz um mês que o rei não me chama, e todas as pessoas que chegaram até o rei, se ele não levantar o cetro de ouro para a pessoa, ela pode ser morta. Só que Mordecai então ele responde dizendo assim para Esther: não imagines que por estarem na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus, porque se todo te calar agora, isso aqui eu achei impactante, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. O seu coração está tão triste com uma situação de qual estão se levantando contra a sua vida, que ele vai fazer algumas declarações até pesadas. Esther, tu está numa posição muito diferente da minha. Eu vou conjecturar ele dizendo assim: eu te criei com todo o carinho de pai, e agora eu estou te pedindo uma ajuda, e você está falando para mim que não pode me ajudar, porque não pode ir até a presença do rei, falar tudo o que está acontecendo. Você consegue se ver nessa história? De quantas vezes você quer se pronunciar para alguém, mas não tem como,
e as coisas estão acontecendo na tua vida, e em vez de solucionar, embaraça cada vez mais, porque a solução não chega para a tua vida. Parece que as coisas estão se levantando de uma tal forma, que o inferno parece que está tomando força contra a tua vida. Aí você se pronuncia para o Senhor de uma forma tão triste, que as tuas palavras são tão duras para Ele, porque você não entende o propósito estabelecido pelo céu. O decreto era até de morte, mas a última palavra vem dele. É Ele que vai decretar, acontece ou não acontece. E Ele abre o seu coração. Eu acredito que a vontade dele, porque não podia falar com ela, era falar: filha, o negócio está estreito, está esquisito. Só que a palavra que ele envia, eu acredito que mexe com ela. Só que aqui está o poder da palavra. A palavra é direcionada de um jeito, a qual ela toma posse de outro. A expulsão de um tio, com tanta tristeza do que está se acontecendo acerca do que o decreto que foi estabelecido que seja de morte. Eu acredito que quem foi contar disse assim: o teu tio está chorando, ele está em lágrimas, desesperado, porque o decreto é para matar todos os judeus. Aí ele diz: mas tu e a casa do teu pai perecereis, e quem sabe se para a conjuntura, como está que fosse elevada a rainha. Ou seja, o inferno já tinha estabelecido algo. Pega isso aqui que é muito importante para a tua vida. O inferno tentou adivinhar o que vai acontecer amanhã, mas o céu é tão grande que ele já decretou a tua vitória antes mesmo de você chegar no dia de amanhã. O decreto era de morte, mas o céu se levanta de uma tal forma em te dizer assim: era para a morte, mas eu estou aqui intervindo pela tua vida, e o que vai acontecer na tua vida vai abençoar outras pessoas. Porque era até para a morte, mas o céu se levantou, olhou para a tua vida e disse assim: eu tenho algo para realizar sobre essa vida. Eu vejo algumas mãos levantadas, porque eu sei que o Senhor está falando com alguém. Essa noite eu precisava de mais ou menos 20 crentes com mão levantada, que eu quero profetizar sobre a tua vida. O inferno pode até se levantar, o inferno pode até se levantar, mas o céu tem algo estabelecido sobre a tua vida e sobre a tua casa. Nada e nem ninguém, inferno algum, vai conseguir acabar com os projetos do Senhor sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os seus filhos, sobre os seus familiares, em nome de Jesus. Aí o texto vai dizer que então disse Esther: respondessem a Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, e jejua por mim, ore por mim, e não comas, e nem bebais por 3 dias, nem de noite e nem de dia.
e as minhas servas também jejuaremos. Depois eu irei até o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, e tudo que fez segundo Esther lhe havia ordenado. Mordecai estava querendo dizer para Esther: nós servimos um Deus que faz infinitamente mais do que pedimos e imaginamos. Aí eu tenho uma palavra para você: Deus não te colocou nessa posição sem um propósito. Porque o decreto era até para a morte. Mas quando o céu se levanta para abençoar nossas vidas, nada e nem ninguém pode deter aquilo que o céu preparou para nossas vidas. O texto vai dizer que Esther vai até a porta e o rei a vista de longe. E ao avistar de longe, ele levanta o cetro e manda Esther entrar. E olha o que ele diz: eu já te dei a metade do meu reinado, o que você quer? Irmãos, o inferno não brinca de ser inferno, mas Deus continua sendo o mesmo, de ontem, de hoje e para sempre. Só vai acontecer algo contigo se for permissão dele. Se ele não permitir, nada e nem ninguém pode te parar nos projetos estabelecidos pelo céu para a tua vida. Porque o decreto era de morte. Mas alguém se prostra. Para a gente terminar, alguém se prostra para orar e jejuar. Esse é o segredo. Não vai para o embate, não. Ouviu? Se cala. Fica quietinha. Vai para o joelho. Pedir orientação ao Senhor. Ah, mas você não sabe o que eu estou passando, pastor. Você não sabe o que está acontecendo. Eu vou repetir: quem justifica a tua vida é Ele. Só que para Ele entrar com providência, você tem que se prostrar. Porque quando isso acontece na vida de Esther, através de uma palavra, por isso que eu disse que na vida de Esther tem sempre que existir um Mordecai. Porque ele vai te instruir, ele vai te direcionar. Era um homem experimentado. Não era uma pessoa que vai, não, faz mesmo. É assim, desse jeito, se fez contigo, faz com ele também. Não, vamos para a oração. Vamos orar. Porque aquilo que era para dar errado, o céu estabeleceu sobre a tua vida que vai dar tudo certo. O inferno estava dizendo assim: acabou. E o céu está dizendo assim: eu tenho uma nova história para estabelecer sobre essa casa e sobre essa família. O inferno está dizendo assim: eu peguei ela, eu peguei ele, acabou, não tem mais jeito. E o céu está dizendo assim: quem te disse?
Vai dizer um louvor que Deus tem uma história nova escrevendo sobre as nossas vidas. O decreto pode ter até sido estabelecido pelo rei. A mãe, ele se levanta e fala que vai dar quantidade de pratas para um rei. E o rei pega o seu anel e dá para ele. Arma toda uma cilada dizendo assim: vai morrer. Aí o céu se levanta e quem disse? Quem te disse? Olha o testemunho vivo. Olha eu aqui. Olha você aí. O inferno um dia se levantou e disse assim: é o fim, não tem mais jeito. Aí o céu se levanta e diz assim: quem te disse? Quem dá a última palavra sou eu. Queira o inferno ou não, você continua de pé. Por quê? Porque o Senhor tem algo estabelecido para realizar sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre os teus filhos. Em nome do Senhor Jesus. Se coloque de pé. Aplauda Ele. Em nome do Senhor Jesus. Você continua de pé. O decreto era de morte. E o inferno fica até o dia de hoje se perguntando como é que ainda está de pé. Aí você vem para a terça de impacto com propósito para receber uma palavra dizendo: enquanto você está de pé, por quê? Porque eu, o Senhor da tua vida, tenho algo para realizar na tua casa. Na batalha permaneceremos em fé, e se exércitos seguirem com